Salve, rapaziada, mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo. Primeiramente, desculpem a camisa verde, né? Correria, não coloquei a camisa do Botafogo e é isso. E vamos pra cima pra gente falar sobre dois jogadores, um podendo sair do Botafogo, o outro podendo chegar. Um é um lateral, o outro é um centroavante. Se inscreve aqui no canal Brown Fogo, deixa o like, ativa o sininho, porque a gente vai falar sobre o Wilson Manafá. Legal? Quem é esse jogador, de onde ele vem, qual é a situação dele, qual o momento, qual o curso de qualquer negociação que o Botafogo esteja fazendo, enfim, para avançar. Vamos trocar essa ideia. E também eu gostaria de falar sobre Matheus Nascimento. Saiu uma notícia sobre esse jogador, a gente vai falar sobre tudo isso, mas se inscreve aí, cara, a gente tá chegando agora, muito obrigado, batemos os 95.300 inscritos aqui no canal Brown Fogo, eu quero mais 50, né? Quando terminar esse vídeo aqui, daqui 2 horas eu quero voltar aqui e ter 95.350 inscritos. Conseguem dar aquela moral? Vamos pra cima e já que vocês gostam, já vamos começar o vídeo direto. Primeiro, 2 informações adicionais. Em breve, assim, muito breve, o Botafogo deve postar a arte dos 30 mil ingressos vendidos para Botafogo e Red Bull Bragantino. Ainda não estamos nem na véspera desse confronto. A partida acontece no dia 15, às 21 horas. É o único jogo, inclusive, do sábado no Campeonato Brasileiro, já que as partidas do Corinthians e a do Grêmio foram adiadas, né? As partidas, perdão, do Corinthians e do América, né? O Corinthians, inclusive, enfrentaria o Grêmio. E aí, a gente tem o único jogo do sábado no Campeonato Brasileiro, o do líder do campeonato, e também outra informação importante, Botafogo e Santos, ou melhor, Santos e Botafogo, confirmado para a Vila Belmiro. O Santos conseguiu ali uma liminar para a liberação do estádio, claro, com portões fechados. Então, não poderemos ir à Vila para assistir a esse jogo. Vamos ficar aqui do Rio de Janeiro, mesmo já que a torcida do Santos jogou todas as paradas aí no gramado da Vila Belmiro naquele jogo contra o Corinthians, e aí eu nunca vou conseguir entender isso, né, cara? Tipo assim, ao invés de você prender o cara que jogou, você punir a torcida que jogou, não, você pune todo mundo, aí eu que não fiz nada não posso ser do jogo. Inacreditável. Mas enfim, vamos lá, rapaziada. Seguinte, primeiro eu quero falar aqui sobre o Wilson Manafá. Quem é esse jogador? O Botafogo publicou, né? Quem deu essa informação primeiramente foi o Matheus Guia Alvinegro, tá legal? E foi confirmada pelo GE. O Botafogo tem interesse em Manafá, ex-Porto, e aguarda o aval de Bruno Lage para avançar, tá legal? O lateral direito está livre no mercado. Quem é esse jogador, rapaziada? É um atleta português de 28 anos, certo? Inclusive já frequentou convocações da seleção portuguesa em alguns momentos, né? E é um jogador que atuou nas últimas 2 temporadas no Porto e que, inclusive, né, foi muito bem, tá? Foi muito bem. Eu não sei se ele chegou a ser companheiro do Tiquinho, tá? Eu não me lembro, né, se ele chegou a ser companheiro do Tiquinho. Tô até tentando checar isso para ver se foi na mesma época que eles jogaram juntos. Eu acho que em 2019 ali, cara, talvez, tá? Talvez. Mas a carreira, né, do Manafá é de Oliveira do Bairro, Sporting B, Beira-Mar, Anadia, Varzim, Portimonense, aí ele chega à primeira divisão portuguesa, Porto, e aí, cara, né, depois de 130 jogos, pegar titularidade, jogar muito bem, né, na equipe do Porto, ele tem uma lesão muito grave, né, isso já no ano passado, né, ele teve uma lesão de torção no joelho, né, e aí acabou perdendo espaço, inclusive revigorou forma física no Porto B antes de encerrar o seu contrato e ficou livre no mercado. E aí você tem o adendo de um cara que defensivamente é muito forte, é um cara que também tem um apoio interessante, só que ao mesmo tempo é um atleta que ele teve uma lesão muito grave. E aí teve uma lesão muito grave e perdeu espaço. Muitos fizeram até o comparativo com o Saravia, né? O Saravia também era do Porto, recebeu a oportunidade no clube, só que ele não chegou nem a jogar bem, né? Aí teve uma lesão e foi dispensado, certo? E aí a gente fica nessa, pô, mas aí vai trazer o cara bichado, aí é uma questão do scouting do Botafogo, é um mapeamento. E eu acho que eles merecem um voto de confiança por tudo que eles fizeram, né, ao longo desses últimos meses. Se o mapeamento, o setor de inteligência, tá averiguando que dá para trazer, dá para contar, e ele pode ser um cara para disputar a posição com o Di Plácido, enfim, nessa ausência do Rafael, uma oportunidade de mercado, né, o Botafogo não pode, né, enfim, não dá para contratar gastar 20 milhões no lateral, né, como por exemplo agora o Bahia fez com o Gilberto. O Botafogo entende que é uma possibilidade interessante,
né? Você ter ali o Manafá como uma oportunidade de mercado. E aí falta esse aval do Bruno Lage. O Lage dando esse aval, inclusive ele, enquanto era técnico do Benfica, chegou a enfrentá-lo como jogador do Porto, é algo que pode ser interessante, beleza? E agora a gente fala aqui sobre Matheus Nascimento, rapaziada. Informação do UOL. Nottingham Forest oferece 48 milhões por Matheus Nascimento, tá legal? Aí tá aqui que a equipe inglesa, né, a equipe que conseguiu se assegurar ficar na Premier League, voltou depois de algumas décadas fora da primeira divisão inglesa, e aí conseguiu ficar, é um clube que vem se destacando por contratar muitos jogadores brasileiros, contratou o Danilo do Palmeiras, o Gustavo Scarpa em fim de contrato, pegou o Renan Lodge, o Felipe, ex-zagueiro do Corinthians. Então, agora parece que eles vão pegar o Matheus Nascimento, jogador do Botafogo de 19 anos apenas. A galera às vezes esquece, né, que o Matheus é muito jovem. Depois dele ter se destacado tanto na Copa do Mundo Sub-20, apesar de não ter sido o centroavante titular, o titular foi o Marcos Leonardo, ele teve, acho que aproximadamente 60 minutos, 70 minutos de Copa do Mundo. Em nenhum jogo como titular. Uma assistência e um gol. O gol que inclusive daria a vaga para as semifinais para a seleção brasileira, mas a gente teve aí o Brasil sofrendo a virada, não foi culpa dele, né? Ele fez a parte dele, marcou o gol que daria o 2-1, Israel virou para 3-2, e aí a situação é essa. Botafogo, de acordo com o UOL, tem em mãos uma proposta de 9 milhões de euros, tá legal? Ou seja, quase 50 milhões de reais. Braulio, você venderia nesse momento? Sim, venderia, tá legal? Ah, Braulio, mas pô, você não acha que o Matheus ele pode valer mais dinheiro? Sim, tá legal? Mas acho que ele é um jogador que é muito jovem, acho que é um jogador que já tá num cenário, cara, em que ele pode se destacar no futebol europeu, né? Pelo menos numa transição, né? Participando de uma equipe reserva. É um cara que acho que nesse momento ele tende a perder espaço, né? Apesar de eu achar o Matheus Nascimento muito bom, nunca caí nesse conto de que ele é super valorizado, isso, né? Eu acho que ele é um jogador jovem, simples, e cada um vai ter o seu tempo de maturação, e ele é um centroavante, cara, de estatura, né? Um centroavante de pivô, e obviamente isso requer tempo, massa muscular, cada um vai ter o teu tempo de maturação. Vai ter jogador que ele vai estourar com 17, aí vai cair de produção aos 23, vai ter jogador que ele vai demorar a estourar no profissional, aí quando chegar aos 23 ele vai voar, vai de cada um, certo? Então, mas eu sinceramente acho que é uma boa, né? O Botafogo, para manter Lucas Perry, para manter Adrielson, para manter Tiquinho, né? O Botafogo pode pensar em vender esses atletas. O Botafogo pode, inclusive, pedir um pouco mais. Eu não sei se pode pedir 10, 12, e aí já fica um valor um pouco mais interessante. Certo, rapaziada? Eu quero saber a opinião de vocês. Só lembrando que o Botafogo não tem total percentual do Matheus, ainda tem a questão das divisões ali na época que ele era da base do Botafogo. Enfim, a gente vai trocando uma ideia sobre isso. Eu quero saber se você venderia ou não, tá legal? Um abraço, rapaziada. Tamo junto e fui!